Olá, meu nome é Daniela Ribeiro e gostaria de te convidar para juntos nesse momento estarmos lendo a porção diária de sabedoria no livro de Provérbios capítulo 15, que diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldade. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselho aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne, onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a quem tem paciência traz paz. O preguiçoso encontra dificuldade por toda a parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Isso é poderoso. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa, na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a casa da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta das palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades.
Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente se sentir bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará no caminho. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Que tremendo esse provérbio, tem tantos tesouros, tantas pérolas preciosas para nós. Mas eu queria deixar apenas um neste dia para você meditar, para você pensar e para você ter uma chave para evitar problemas. Muitas vezes, coisas tão pequenas causam um grande dissabor na nossa vida. Mas se a gente praticar o versículo 1 do capítulo 15, nós vamos ter muito mais paz. Nós vamos conseguir atrair uma atmosfera de paz e não de guerra. O versículo 1 diz que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Na versão mais antiga diz que a resposta branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Queridas, muitas vezes nós cometemos erros sem percebermos, não é verdade? Quem nunca largou uma roupa jogada pela casa? Quem nunca deixou uma toalha molhada sobre a cama? Quem nunca deixou um prato com resto de comida sobre a pia? Quem nunca apertou a pasta pelo meio? Coisas tão pequenas, mas que às vezes acabam nos tirando do sério. Quantas vezes não acontece de perdermos a chave do carro, não sabemos onde guardamos as coisas, estacionamos o carro na frente da garagem de alguém, esquecemos de pôr o lixo para fora, esquecemos de, de tantas coisas, né? De deixar uma comida, um resto de comida sobre a geladeira e no dia seguinte vemos que estragou. Quando menos esperamos, se levanta alguém em nossa direção completamente fora de si, por causa de, às vezes, algum esquecimento nosso, algum comportamento inapropriado, e essa pessoa olha para nós enraivecido, usa palavras que nos ofendem, que nos magoam, e muitas vezes a nossa vontade é de revidar à altura, de reagir à altura e de nos defender. Mas o Senhor nos ensina aqui na sua palavra que a atitude correta de termos nesse momento é de não revidarmos, é de usarmos uma palavra calma, porque a palavra calma, ela termina com um clima ruim. Sabe, queridos, às vezes, sem querer a gente ofende alguém, a gente usa palavras que desonra, a gente fala o que não devia. E a pessoa, quem ouviu, vira para nós, muitas vezes, e vem, à altura, nos atacando. Mas qual é a nossa postura? O que a palavra nos ensina hoje? Seja humilde. Peça perdão, fala, poxa, eu não deveria ter falado assim com você. Me perdoa. Nessa hora, a ira, o fogo, a raiva do coração da pessoa, ela é desviada, ela é acalmada. Sabe? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente reconhecer, e a gente que foi ofendida, talvez,
né, que foi afrontada, dar o primeiro passo, sabe? E falar, poxa, você tem razão, eu errei, não deveria ter falado assim, não deveria ter agido assim, me perdoa. Sabe, muitas vezes, queridos, fazer o que é bom não é fazer o que é certo. O Senhor, Ele nos chama a fazermos o que é certo. Porque quando fazemos o que é certo, nos submetemos à palavra, nos submetemos à vontade, nos submetemos a Deus. Mas quando nós fazemos o que é bom, quando defendemos a nossa razão, os nossos achismos, nós estamos fazendo aquilo que agrada a nós, aquilo que agrada a nossa carne. E muitas vezes o que agrada a nossa carne não agrada a Deus. Então vamos ser humildes, vamos seguir o conselho que Ele nos dá aqui, podendo promover a paz com todos, com a sua família, com as pessoas à sua volta. Não promova a guerra. E uma forma de acabar com a guerra, com a discussão, com a briga, com a contenda, com o clima ruim, é falando, você tem razão, me perdoa, eu errei. Eu queria deixar essa breve meditação dentro deste Provérbios hoje para você. Olhe para dentro de si. Se você quer ser uma pessoa sábia, não faça o que é bom, escolha fazer o que é certo. Pois quando fazemos o que é certo, agradamos a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Fica na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.